E aí, você quer montar um som de qualidade? Mas o que é qualidade para você? Qualidade para você é uma coisa, para o seu irmão é outra, para o seu tio é outra. Qualidade é muito subjetivo. Mas eu vou te dar um exemplo bem simples. Vamos lá. Você está ouvindo um som alto, e aí você abaixa, e aí você perde um pouco daquela nitidez. Falando de um modo leigo, né? Essa nitidez que eu falo, você já não consegue ouvir tais instrumentos e tal, que você só consegue ouvir em volume mais alto. Ou vice-versa. Ou se você está ouvindo o som mais baixo, está ouvindo com nitidez, ouvindo todos os instrumentos, aumenta e aí perde definição. Então, no som montado aqui na Dahora, você não tem esse problema, porque fazemos com que o som literalmente toque muito em todos os volumes, tanto baixo quanto alto. E não significa que você tem que perder porta-malas, perturbar vizinho. Não, não é nada disso. Você pode ter um som de qualidade, mantendo todos os alto-falantes originais, em todos os espaços originais, lembrando que pode ser levado para outro veículo, então se torna um investimento, porque você só gasta uma vez, você vai gastar um valor para instalar e um outro só para transferir para o outro carro. E aí são feitas algumas adaptações ou alguns upgrades, fica bem legal. E olha o exemplo desse Civic aqui. Esse Civic, o cliente, ele gosta muito de rock, tá? Faz questão de ter também um grave mais acentuado. Ele falou, olha, eu gosto muito de ouvir o baixo, eu gosto de ouvir o som da bateria. Então, fizemos um projeto para ele que ele consiga ter todas essas opções. Inclusive, onde ele vai poder escolher cenas. O que seria escolher cenas? Por exemplo, você já viu na regulagem de rádio, você tem ali eletrônica, jazz, pop, já viu isso em alguns rádios que você já mexeu? Então, é possível fazer isso com um processador de áudio. Então eu defino o tipo de ajuste que eu quero. Isso é bem pessoal, não é um ajuste pré-definido. Você consegue ter essas funções todas no processador, que já engloba crossover, equalizador, ele tem ajuste de delay, que é para a gente acertar a distância entre um alto-falante de um lado e de outro, fazendo efeito de imagem sonora, né? Para você estar dirigindo e estar imaginando que está num show. Isso é muito legal. E claro, o processador de áudio hoje em dia é uma das principais ferramentas que nós temos para fazer a entrega de um áudio, digamos que perfeito. E é claro, não podemos esquecer de todo o conjunto, né? Que é fiação, manta acústica, um bom kit, um bom subwoofer, uns bons amplificadores, fazem todas as diferenças no nosso trabalho. E aproveito e convido você a vir até a Dahora Cartec para conhecer a nossa sala de áudio, onde eu tenho um processador que eu ligo o computador e mostro para você como funciona. Tem os nossos carros também montados com processador, então você vai ter uma experiência incrível antes de montar o seu carro, que aí você consegue ter uma noção do que eu estou falando para você.